Saudamos os nossos queridos amigos, os nossos queridos irmãos, de volta a mais um estudo do livro Eventos Finais. Agora estamos no capítulo 17, sejam bem-vindos. E já queremos apresentar aqueles que estão conosco hoje. Aqui ao meu lado, o nosso querido pastor Abraão, que foi pastor dessa igreja, a Igreja Central de Lauro de Freitas. Estávamos conversando aqui há pouco, não é isso, pastor? Hoje ele exerce a função lá na Associação Bahia como... Isso, departamental. Esse nome, departamental. Sabe, às vezes ele foge. Departamental de Mordomia e Saúde. Mordomia e Saúde. Pastor, por favor, saúde os nossos queridos amigos e irmãos. Uma alegria cumprimentar meus irmãos em Cristo. Queria poder abraçá-los mesmo, né? Tenho tanto carinho por vocês. Mas agradeço a oportunidade de estarmos aqui unidos para meditarmos um pouquinho em temas relevantes. E quero, então, estender meu carinho, meu abraço a você que nos assiste. Mas não é só o pastor Abraão que está aqui conosco. Nós temos a Sara Jane, que é membro da nossa igreja. Sara, o que é que você faz na nossa igreja? Conta para a gente aí. Fala, salve o pessoal e conta aí o seu ministério. Tudo bem. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui. O que nós fazemos na igreja? Somos discípulos do Senhor, então temos que servir. No momento, nós estamos trabalhando junto à classe pós-batismal, e é uma alegria estar com nossos irmãos recém-batizados, né, um período deles, e também na área de mordomia, auxiliando também o departamento aqui da igreja. E é o que necessitar, estamos aqui para trabalhar. Mais uma vez, é um prazer poder dar essa continuidade hoje com um capítulo do livro Eventos Finais, de suma importância para a nossa vida, principalmente nos tempos atuais. É verdade. E ali está o Felipe é meu filho. Felipe aí também atua com desbravadores, né? Já está na liderança, na turma, né? Dirigindo o clube, ajudando aí, né? Mas saúde aí os nossos irmãos, nossos amigos, né? Falei para eles. Boa tarde, é um prazer estar aqui para o estudo do capítulo 17 do livro de Eventos Finais e que possamos compreender o que será estudado aqui. Ok. Eu queria agora, neste momento, convidar você a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Ok? Vamos lá, Bíblias abertas no livro de Apocalipse, capítulo 15. E eu convido a você a ler conosco o verso 1. Vamos lá? Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas. Na realidade, a minha versão fala flagelos, mas o vício da linguagem foi direto para pragas. Tendo 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Minha querida irmã Sara Jane, para começarmos, ore conosco. Sim, vamos orar. Pai bondoso e eterno Deus, nosso muito obrigado por estarmos nesta tarde para recapitularmos todos que estudamos esse capítulo. Dá-nos a tua luz, enche-nos do teu Espírito Santo para uma compreensão mais profunda, a fim de discernir os teus ensinamentos e preparação nossa para o evento final e a tua volta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, então vamos ao nosso assunto de hoje, capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios. Nós vamos estar estudando esse assunto das 7 últimas pragas, esse estudo e o próximo, os dois com o nosso querido pastor Abraão. E o assunto é o mesmo, só o contexto é diferente. E o nosso primeiro contexto é as 7 últimas pragas e os ímpios. Vamos lá, nosso primeiro tópico aqui fala sobre o derramamento das taças da ira de Deus. Olha, soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada, logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas serão então derramadas. Pastor, que cena, né? E aí, pastor, que contexto é esse? O que é que acontece aí? Abre o nosso estudo aí falando desse assunto. Ok. A gente não pode esquecer do caráter de Deus, que é um caráter de amor. E o tema aqui parece contradizer um pouco, mas não contradiz. Isso vai ficar bem claro ao longo da nossa exposição. Então, toda a Bíblia é a história de um Deus de amor em busca da salvação do ser humano. As pragas dos últimos dias, elas caem sobre os ímpios, tão somente aqueles que realmente rejeitaram conscientemente obedecer à lei de Deus. Porque, veja,
A base do reino de Deus são justiça e misericórdia. Um legislador que cria uma lei, mas não cria uma punição aos transgressores da lei, estaria criando uma lei inútil, inválida, que não teríamos nenhum interesse de obedecê-la. Então, ao passo que Deus nos atrai pelo seu amor, há um grupo que, infelizmente, insiste em rejeitar o plano da salvação. A estes estão destinadas estas 7 últimas pragas, né? O texto fala que elas caem em sucessão, uma após outra, indicando que, apesar de serem fortes, serem também relevantes, caindo sobre muitas partes da terra, a gente vai entender também ao longo do texto que elas não são universais, senão o mundo seria destruído antes mesmo da vinda do Senhor. Elas são locais, uma praga cai, quem sabe, no Japão, outra na China, outra na Índia, outra no Brasil, outra nos Estados Unidos, não sabemos aonde, mas elas não são pragas universais, elas caem em diversos lugares, indicando exatamente que aquele grupo que rejeitou plenamente obedecer, eles precisarão também ser punidos, ser castigados. Mas o próprio castigo sobre estes é em consequência, em resultado, né? Há uma lei que diz que tudo que o homem semear, ele também ceifará. Mas isso não deve produzir medo em nós, não, irmãos, porque isso aqui é para quem rejeita a graça maravilhosa do Senhor. E nós estamos aqui exatamente porque nós aceitamos e queremos espalhar esta graça. É um ato que a gente compreende até ser estranho ao caráter de Deus, mas necessário, porque ele não só é o Criador, o mantenedor de todas as coisas e o Salvador, mas ele também é justiça, é o juiz de toda a terra, e vai precisar executar isso sobre os ímpios que rejeitarem sua graça. Ok. Não faz muito tempo que eu vim para a igreja, um pouquinho mais de 40 anos, né? Tem pouco tempo. Uns dias, né? Para ser real, eu fui batizado aos 14 anos de idade. Lá na cidade de Petrolina, lá nas margens de São Francisco. Foi por ali. Na época, pelo pastor Gustavo Pires. Na realidade, o pastor era o pastor Ronald, que a gente chamava Ronald na época, Ronald Neves Batista, né? Que ainda não estava apto para batismo, estava começando o seu ministério, ainda não podia batizar, ainda não tinha sido ordenado, essa é a palavra, né? Mas é isso aí. E nessa época, quando eu via falar de pragas, eu imaginava que eu ia estar vivo, e acredito ainda que vou estar vivo. Eu estou aqui ainda, né? Mais jovem. Obrigado, pastor. Né? E veja, a gente não sabe quanto tempo ainda tem até lá. Eu ainda tenho a expectativa de passar por isso. Mas, se não, eu vou ressuscitar e ver Jesus voltar. Mas eu queria agora dizer o seguinte, olha, eu tinha medo. A cena era terrível. A cena de praga mexia muito comigo, porque era assustador. E eu queria perguntar ali para a Sara e para o Felipe agora. Para vocês, qual é a reação de vocês quando ouvem falar flagelo, pragas, toda essa situação? Eu não sei nem se usaria o termo, essa pandemia que vai acontecer no final dos tempos nesse mundo. O interessante, porque falar em sofrimento, praga, flagelo, qualquer coisa lhe assusta. Mas, na verdade, quando biblicamente você estuda e você vê esse acontecimento, ele ocorrerá quando os filhos de Deus, os justos, já estiverem selados. Essas pragas não estarão focadas para sofrimento do povo de Deus. Já terá acabado. Então, nós não precisamos ter angústia nem medo dessas pragas, porque não serão atingíveis a nós, somente aos ímpios. E isso ocorrerá não porque é a mão de Deus que estará derramando praga ou flagelo sobre as pessoas. Na verdade, é a consequência do pecado. Por quê? Porque os anjos do Senhor, que detêm todo o mal, as paixões satânicas das pessoas, serão retirados. E aí vai evadir dessas pessoas fazerem o que querem, as contendas, os males. Então, infelizmente, serão consequências do pecado que já existe. Infelizmente, nós vemos hoje. Nós andamos na rua e não sabemos quem podemos encontrar. O que as pessoas são capazes de fazer. Já vimos exemplos, infelizmente, em festas de carnaval, que as pessoas saem do carnaval, encontram uma pessoa e vai bater até matar. Então, são paixões satânicas em que as pessoas não têm amor ao outro, pelo contrário, querem a destruição e a morte.
Então, na verdade, essa angústia que é relatada no Apocalipse é a misericórdia de Deus em nos avisar que descansemos e tenhamos paz. E que esses sinais que irão ocorrer já estão finalzinho para chegar a Jesus. Isso é maravilhoso. Que maravilha. E você, Felipe, o que é que pensa quando ouve falar desse assunto? Então, o pastor falou, né, que esses flagelos, para a gente não deve ser algo que vai assustar. E eu fui criado com essa linha de pensamento. Meus pais, meu pai e minha mãe, eles me criaram com essa linha de pensamento. Se eu estou com Deus, se eu sirvo a Deus, acredito, né, eu não tenho que temer, porque isso não vai ser algo para mim afetar. Como acabou de falar aqui, né? Vai ser algo que vai sinalizar que Deus está voltando, está próximo. Olha, espera só um pouquinho mais, ele já está vindo. Calma. Maravilha. Encontra um paralelo, irmão Roberval e demais, dessa história que é daqui a mais um tempo, né? Uma história ainda futura, encontra um paralelo com a história passada do Egito, do Êxodo, né? Então vejam, olha a dureza do coração do faraó. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, foram necessárias 10 pragas para que aquele rei obstinado pudesse realmente ceder e liberar o povo de Deus para a libertação. Então, Deus, em amor e em misericórdia, desejando libertar seu povo, precisou usar esse recurso. Deus também, em amor e misericórdia, desejando libertar seu povo do cativeiro do mal para a vida eterna, precisará também usar esse recurso de punição sobre os ímpios que escolheram. É bom a gente sempre reforçar isso. Só vai passar por estes juízos quem escolheu este caminho. Porque o caráter de Deus, que é de longanimidade, conforme Pedro diz, exatamente diz que Deus ainda não executou esses juízos, exatamente porque ele é paciente, misericordioso, querendo salvar mais pessoas. Então, quando no êxito as pragas chegaram, significava dizer que estava pertinho a redenção, a libertação. Quando essas pragas caírem, estará realmente também adentrando a nossa redenção. Então, a gente deve ter em mente sempre essa expectativa de que será para os justos algo muito positivo, algo especial, salvação. Para os ímpios, a consequência de suas escolhas. No estudo passado, nós vimos que nesses momentos finais, teremos apenas 2 grupos. Aqueles que receberam o selo de Deus e aqueles que receberam o selo da besta e sua imagem. Então, nesse momento das quedas das pragas, teremos apenas 2 grupos de pessoas. Não é isso, pastor? Então, o selamento vem logo antes das pragas. Só para a gente contextualizar isso aí? Exatamente. Selamento, fechamento da porta da graça. Sim. Não há mais possibilidade de salvação para aqueles que conscientemente vêm rejeitando a misericórdia de Deus. E agora sim estão bem distintos os 2 grupos, os ímpios e os justos. E os justos, esse é um capítulo posterior, mas a gente já compreende claramente que os justos não sofrerão as consequências dessas pragas. Assim como o povo de Israel estava lá numa terra à parte e não passaram por nenhuma das 10 pragas do Egito, o povo de Deus também não receberá nenhuma destas pragas, estarão selados para a salvação. Salvação, amém. Bom, o livro nos traz aqui 2 tópicos interessantes. Nações em conflito, mundo inteiro envolvido em ruína. O que é isso? Por que essas nações estarão em conflito nesse momento? O que é que leva a esse conflito? Eles não deveriam estar juntos contra o povo de Deus? O que é que o livro nos traz sobre esse tema? O tema aqui é de que, nesse período, o Espírito Santo terá sido retirado completamente da face da terra. A razão pelo qual o mundo já não está em maior conflito são os 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, impedindo que as forças do mal atinjam a humanidade com mais força. Então, nessa ocasião, toda a obra do Espírito Santo terá sido concluída. Ele estará operando ainda na vida dos crentes, naturalmente, na vida dos salvos, mas não mais em nenhum outro ser humano. Então, imaginem as expectativas,
um povo sem luz agora, um povo em trevas por completo, um povo sem saber para onde ir. Só haverá confusão, só haverá problema, ruína mesmo, nação contra nação, um caos instalado em todo o mundo. É isso que a gente pode esperar para esse período aqui. Diga, Sara. É interessante que nesse momento atual é como nós estivéssemos um momento introdutório do que vai acontecer. Um prelúdio, né, irmã? Um O mundo está prelúdio, meio uma grande porque já confusão está mesmo. uma grande confusão em todas as áreas. E o Espírito Santo já está sendo removido Já está também da sendo terra, removido. paulatinamente, né? Então, é aquela questão que eu dizia, quando disserem que há paz, na verdade, muita guerra. Então, a guerra que nós pensávamos em, a mais recente chamávamos de a Guerra Fria, né? Mas, na verdade, o mundo está em conflito, em batalha, porque existem interesses políticos, ideológicos, econômicos, sociais, de todas as formas. E quando não existe um acordo, algo comum, que, infelizmente, isso é consequência do pecado, Satanás agindo dessa forma, são conflitos, são guerras e é destruição. Né? Entendido. Infelizmente. Se o mundo já está em trevas, ainda Deus agindo no coração da humanidade, né? Impedindo, retendo. Imagine quando. Porque, veja, o fruto da carne qual é? O homem sem Deus, carnal, Deus. totalmente natural, em seu estado de Maldade. natureza perversa. Tendência ao pecado e o Né? que é ruim. Só o que não presta. E Só que não presta. alguns poderão pensar assim, mas que Deus é esse? Né? Não parece ser um Deus muito rude, duro. Irmãos, vejam, a gente não sabe, talvez, a 10ª parte do que é a maldade no coração humano. A gente tem só um vislumbre do que é pelas notícias, até por nós mesmos, né? Mas a gente não tem noção do que é o ser humano, da capacidade do ser humano de fazer mal ao se afastar de Deus. A gente não tem essa consciência completa. Então, imaginem a misericórdia de Deus, que olha para esse mundo tão mal e ainda não atingiu o limite da misericórdia dele. O Apocalipse fala de uma taça, né? Um tacho, né, da misericórdia de Deus, preste a transbordar. Digo, que tamanho de taça ou de tacho é esse, hein? É verdade. Porque é só a gente assistir meia hora de noticiário, a gente já diz assim, meu Deus, para esse trem que eu quero descer desse mundo, que está muito mal o mundo. Então, a gente precisa observar mesmo o tamanho da misericórdia de Deus, que tem suportado geração após geração, século após século, a maldade que há no coração humano. Um dia isso tem que ter um basta, irmão. Um dia isso tem que ter um fim. Até a paciência de Deus tem limite. Porque Ele quer salvar, né? Como Ele quer ter um povo na eternidade, sem dor, sem pecado, sem sofrimento. Então, um dia o mal Tem um fim. e os maldosos que insistem nessa condição terá que ter um fim. Deus vem para destruir o pecado. Agora, o pecador que estiver tão agarrado ao Aí- pecado, vai terminar indo junto também. Mas ele vem para destruir o pecado e salvar o pecador. Só vai ficar o pecador que realmente está agarrado a este pecado. O contexto do termo que eu usei aqui, paciência, né? É justamente nessa questão de pecado, né? É de Deus estar tendo paciência com o pecado, com aquele que originou o pecado e com todas essas consequências que vêm, né? Mas essa paciência tem um fim. Não é paciência com seus filhos, não, graças a Deus, né? Com seus filhos é o amor, não é verdade? Bom, e é nesse momento, então, que Deus retira e o mundo entra numa situação sem volta, poderíamos, quem sabe, dizer parecido, fazer um paralelo, parecido com o que era Sodoma e Gomorra. Chega de pecado, chega. Então, Deus tira a sua misericórdia, os seus anjos, os anjos soltam os 4 ventos e deixam o mundo ao léu, ou seja, à vontade do inimigo. Não porque Deus seja ruim, é porque chegou ao fim a história do pecado. É isso? O contexto é esse? Podemos Exatamente. afirmar? Então, veja, muito do mal, dos juízos não, acho que a expressão não seria essa melhor, mas assim, muito do que se vê de mal hoje no mundo é um ato do inimigo. Inclusive o texto aqui diz que ele tem poderes para mexer no mar, para mexer na terra, para soltar pragas sobre a terra. Então, Deus veja, está limitando o inimigo tem esses poderes e Deus vai controlando, segurando. Opa, isso aqui eu vou permitir para dar um alerta, isso aqui não, isso aqui. Então, hoje Deus está permitindo isso. Então, no finalzinho aí, muitos dos males que ocorreram no mundo serão realmente a força do inimigo. Agora, esses 7 últimos flagelos,
a gente compreende claramente que são juízos divinos sobre a terra. Assim como anjos no passado já também operaram juízos de acordo com a permissão divina, né? Um anjo destruiu numa noite 180 mil soldados assírios que lutavam contra o povo de Deus. Anjos derrubaram as muralhas de Jericó. Então, veja, há também juízos divinos que já ocorreram na história. Sodoma e Gomorra também foram anjos, né? O dilúvio, a gente sabe que houve uma intervenção direta divina nessa história também. Então, há sim na história paralelas que podem nos ajudar a entender que Deus também vai executando juízos sobre esta terra. E este último juízo será um juízo divino. Esses juízos que Deus tem exercido, mesmo no passado, são sempre colocando fim a uma ação de pecado. Sem dúvida. Não é uma ação, não é, digamos, o juízo final, mas é um juízo local, pondo fim a uma ação do pecado que chegou a um determinado limite. Esses juízos têm também misericórdia, né? Se a gente observar a história de Sodoma e Gomorra, ali tinha um intercessor, Abraão. Isso. Dizia, Deus, e se tiver 50, o Senhor vai punir o ímpio com o justo, e 40, tal, etc. E se Deus encontrasse ali 10, ele teria poupado. E é interessante a gente ter essa perspectiva de que Deus tem poupado por longas eras na história deste mundo, tem poupado o ímpio por causa do justo. Então, esse mundo ainda não foi destruído porque há justos e porque há ainda condições de ímpios se tornarem justos, oportunidades de salvação. Então, Deus está segurando para salvar mais. É interessante que mostra as advertências de Deus. Aqui o livro ele traz assim, o Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. O homem é que, paulatinamente ou asseveramente, continua. E é bem interessante quando traz que o anjo que libertou Pedro diante do que tinha Herodes a fazer com ele, foi o próprio anjo que também atingiu a Herodes diante do orgulho, ou seja, o juízo retributivo. Então, o nosso Deus é um Deus justo, imparcial, zeloso. Como pode o mal prevalecer diante do bem? A misericórdia de Deus é tamanha que por gerações o mal tem se proliferado e Deus tem nos estendido a mão ou a humanidade. Mas quando isso ocorrer, é porque Deus é Deus de misericórdia para que os justos não sofram mais e o mal seja exterminado de uma vez por todas. Né? Se a gente às vezes pensa, irmão Roberval, que Deus assim vai ser muito duro, muito rude, na verdade, para muitos de nós, vai ser um grito de glória e de regozijo, porque finalmente justiça se fez nessa terra. É verdade. Né? Deus tem ouvido o clamor dos que pedem por justiça. Um dia tem que se fazer justiça nessa terra. Eu não posso fazer justiça com as minhas mãos, nem o Senhor. E quantas vezes nós fomos, talvez, né, injustiçados? Você que nos ouve, um dia foi injustiçado. É bom nos lembrarmos, meus irmãos, que o Deus de toda a terra um dia executará juízo. Não precisa você buscar fazer justiça com as próprias mãos. Confie num Deus que é amor, mas que também é justiça. E tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Verdade. Bom, então estabelecemos aqui uma introdução, digamos assim, ao nosso verdadeiro tema. Então, justos e ímpios selados, como vimos no estudo anterior. Deus retira sua misericórdia, final do tempo da graça, o mundo só segue sob o comando do inimigo, o diabo agora toma conta, entra realmente numa situação crítica, e aí vem a ação de Deus com as sete pragas. Vamos agora entrar no contexto dessas pragas, vamos estudar, vamos falar um pouquinho sobre elas. Felipe, dá para falar das duas primeiras? Quais são as duas primeiras pragas? Fala aí para a gente. Aqui no livro fala, e foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma choga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, aqui na primeira praga, veio um anjo, né, e derramou o seu primeiro. E aí, os ímpios, eles já acabaram tendo chagas, né? Chagas malignas. Úlceras, né? Malignas também. Úlceras, chagas. Na minha Bíblia aqui,
ele traz úlceras. Exato. Apocalipse 15. 15. É porque vou ter aqui um pouquinho pra... 15 versos 2 e 3. 16. É Apocalipse 16, exato. Ah, tá, é 16, está Exato. como 15, mas está 16, ok. Então, úlceras malignas, parece que uma praga dessa teve lá também no Egito, No Egito. Então, há uma certa semelhança com algumas das pragas. Exato. Os primeiros flagelos têm semelhança com as pragas do Egito. É bem interessante. Até as rãs, né? E Também está claro aqui sobre os ímpios, né? Não é sobre os justos. Isso. E a segunda é o quê? A segunda, e derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou o sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. E então ele vem e joga a taça. E aqui o livro faz um paralelo muito legal, que seria assim como o sangue foi derramado, né, dos profetas, agora o mar vira sangue. E isso também lembra, como a primeira praga, uma praga do Egito. Que foi quando... Também, as águas são transformaram em sangue, né? Foi Moisés quando... Isso. É verdade, é verdade. Pastor, que cena terrível, já pensou? Sangue, e nos diz aqui que tudo que está dentro do mar morre. Isso é real, realmente vira sangue, fica... Como é esse contexto, pastor? A gente tem alguma luz sobre isso? Porque os nossos irmãos perguntam muito sobre isso. Se for alguém tocar e ver é sangue, a gente não tem muita luz sobre isso, mas a gente pode conversar um pouco. Vira realmente sangue? Foi assim no Egito? E será assim? É sangue cremos, mesmo, né? É assim que cremos, né? Alguns falam por aí de algumas algas que podem se tornar uma cor avermelhada em alguns lugares, mas o que cremos é que realmente será literal. Sangue, ou seja, morte geral de todos os animais. A água é símbolo de vida, né? Uhum. E aquilo que para nós é símbolo de vida vai se tornar símbolo naquele momento de morte. Então, realmente um juízo tremendo aí, terrível, sobre esta terra. E isso é apenas a segunda, né? Terceira praga, Sara, fala para a gente aí dessa terceira praga, o que é que vem aí nessa terceira praga, 16, já 4 e 7 aí. É interessante que assim como o mar, águas também, os rios também se tornarão sangue. E mais uma vez, que é vida, mostra-se a morte. E quando estavam mencionando, eu fico a lembrar também profetas, mas mártires, homens e mulheres foram perseguidos, né, massacrados, não só na igreja primitiva, mas também na fase medieval, né, no início do protestantismo, com quantas pessoas dedicaram a sua vida e tiveram tantas situações em que centenas e milhares, em que o sangue escorria como se fosse um rio, né, uma cachoeira de tantas pessoas mortas. Então, a justiça de Deus ela é tremenda, ela é verdadeira. Então, essa transformação das águas em rios, o homem vai visualizar aquilo que o homem fez e que hoje retorna através das águas, né? Que são povos, são seres. Então, o mar e os rios também transformados em sangue. E acredito também que seja literal. Deus, quando Ele usa algo que seja ilustrativo ou figurativo, isso é claro. Quando não é, é literal. E dessa forma, assim, Ele o mostra. Puxa, já pensou? De onde é que se bebe água? Se mar já não se bebe, né? Mas mar, agora sangue, agora as águas doces, né? Rios. E aí, que situação, como vamos né? viver, né, sem a água? O justo vive da fé. Da fé. E a promessa é que o seu pão lhe será dado e a sua água lhe será certa. Então, amém. De maneira miraculosa, Deus proverá aos justos também a sua água. E a gente precisa confiar nessa promessa. Mas eu quero... Desculpe, não, por favor, querida. E ele diz assim no verso 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Olha aí. Então, o povo de Deus é um povo santo. Então, aqui faz lembrar que fora derramado o sangue de santos e de profetas. Interessante que esses juízos eles vão tendo assim, uma justificativa, né? Cada juízo tem um porquê, uma razão de ser, né? Demonstrando que é resultado da rejeição mesmo tudo tem base, da graça, tem respaldo, né? Da palavra que foi oferecida durante toda a história. Foi negada. E o interessante, que eu quero chamar a atenção, é que aqui no contexto vai estar falando sempre dos ímpios, deles, dos homens, não é?
o contexto desse primeiro estudo aqui, inclusive, é as pragas sobre os ímpios. E a gente vê que a Bíblia foca muito nisso aí. E o Não é anjo diz verdade? que Deus é justo, tu és justo. Enfatiza, para que não esqueçamos. Então, não está acontecendo por acontecer, não é algo simplesmente punitivo de uma ira humana num Deus. É a justiça de Deus. Fica clara a justiça de Deus, justiça mesmo nesse momento que parece tão ruim, mas fica clara a justiça de Deus. É necessário. Maravilha. É necessário. Quarta praga, pastor. Ok, o quarto flagelo, o texto bíblico diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, é o aquecimento do sol, né, de maneira especial, de maneira ainda muito maior do que a gente tem visto hoje, né? Imagina. Então, isso produzirá queimaduras, sofrimento. Mas assim como Deus era uma proteção para os israelitas no deserto, de dia uma nuvem para proteger seu povo, de noite uma coluna de fogo para aquecê-los e livrá-los das serpentes e dos animais peçonhentos, Deus também vai ser uma sombra, um refúgio, uma nuvem de proteção ao seu povo. Amém. Só Amém. fazendo uma ressalva, é bem interessante isso. Vimos assim, na atualidade, o prelúdio também disso com as queimadas. Existem queimadas que não há ação humana. Existem aquelas, infelizmente, aqui no nosso país, que é na Amazônia, que é a ação humana provocando isso. É muito triste você ver à distância as queimadas. Você enxerga aquela fumaça, assim, quando eu estive o ano passado, e é impressionante você visualizar isso. Mas existem situações de um aquecimento tão grande no planeta que a floresta, né, as plantas são queimadas e procuram salvar vidas, animais, a fauna e a flora também perdem com isso, e pessoas morreram também. Então, nós já temos prelúdios, é como se fossem gotas. Isso, quando for ocorrer, vai ser numa intensidade muito maior do que nós já vimos, porque aqui mostra o gado, a plantação, as pessoas vão sofrer. Por quê? Porque não terão como recorrer em determinadas áreas, porque aqui já mostra neste capítulo que não serão universais. Mas aonde acontecer, será de tremenda intensidade, como nunca ocorreu. Ou seja, se realmente isso acontecesse no mundo inteiro, fatalmente a população seria dizimada, não é verdade? Então, entendemos que as pragas não são universais. Isso. Vão atingir mais determinadas regiões e dentro do mundo global que a gente vive, consequentemente, vai chegar para todo mundo, pelo menos a notícia. Vamos estar sofrendo por aquilo que está se vendo. E é muito importante estarmos atentos a esses detalhes que parecem não ser interessantes, a fim de discernirmos, está acontecendo conforme a palavra de Deus. Jesus está chegando, está acabando. Porque se eu não tivesse discernimento, eu vou achar como se fosse qualquer outra vez. É isso que Deus está nos alertando agora. O meu relógio está na hora. Não atrasa, não adianta. Mas só quem vai enxergar isso é quem estiver buscando a palavra de Deus. O Espírito de profecia. Isso é fundamental. É fundamental. Deus antecipa essas notícias, essas informações, não para a gente ter medo. Exatamente para quando ocorrer, digo, opa, isso aqui estava tudo profetizado, está chegando a minha redenção, vou para o céu, e isso deve produzir paz. A única coisa que a gente deveria temer é estar longe de Deus. Essas notícias todas que o texto aqui está nos trazendo é um alerta para a gente avaliar. Ei, como é que está a minha vida? Como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha relação com o semelhante? Será que eu estou em paz? Será que eu estou bem? Será que eu estou cumprindo os meus deveres? Será que estou sendo transformado cada dia mais pela graça de Cristo? Então, serve só para a gente fazer uma autoavaliação, uma reflexão pessoal de como está a nossa vida. Nossa vida, é verdade. Felipe, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quinta praga cai em cima de quê, especificamente? O que é que diz aí? Você tem aí? A quinta. Isso é bem específica, né? Cai em cima de quê? Já Fala para a até gente. Não, bem específica. Bem específico. E derramou a quinta e a derramou a quinta, a sua taça, sobre o trono da besta. Da besta. Pastor, diga.
cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Pastor, até aqui, até a quarta praga, a gente vai vendo caindo sobre a natureza que atinge o ser humano. Agora não é mais sobre a natureza. Agora é diretamente sobre algo. Sobre um poder, né? Um poder. E aí, pastor? Que poder é esse? O poder Mas já que- definiu isso nos estudos O poder que passados. tanto desafiou a Deus, o poder que mexeu em sua lei, o poder que fez tantas pessoas pecarem e se afastarem de Deus. Esse poder precisa também de um juízo especial. Por quê, irmão? Veja, quando a gente peca, a gente é responsável pelo nosso pecado. Mas quando a gente leva outros a pecarem, nós estamos sendo responsáveis ainda em maior grau pelo pecado do outro. Porque toda a liderança de caráter religioso que faz um povo se afastar de Deus precisa receber também um juízo divino. Então, nos temas anteriores já foi bem definido o que é a besta, o que também é a marca da besta, Isso. e assim por diante, né? Um poder que tem força por muito tempo política e religiosa, né? E esse poder vai ter muito mais força nos últimos dias, vai dar a mão a outros poderes, né? Verdade. Nós temos a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. mar, Já temos estudamos um também pouco as, também sobre as isso. rãs e temos essa Três tríade, espíritos né? imundos, Essa né? tríade que se unirá. Então, toda pessoa que faz tropeçar outras precisa também de um juízo especial. Então, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, disse o Senhor Jesus, né? Em outras palavras. Então, sobre o trono da besta também virá um juízo especial. Eu achei interessante é que nesse exato momento, vem atingindo a natureza, agora atinge o trono da besta. Parece que para justificar esse ato de Deus, e são palavras minhas, aparece uma mão no céu com as tábuas da lei e depois elas abrem. É isso, pastor? É para mostrar por que Deus está atingindo o trono da besta, sendo específico? De fato, a razão principal de Deus estar exercendo esses juízos é para que o ser humano caia em si de todas as oportunidades que teve, de como se distanciou de Deus, de que quebrou a lei de Deus. Então, de uma maneira especial, Deus vai apresentar as duas tábuas, né, da lei, do decálogo, especialmente apontando o sábado em destaque, que é o mandamento mais esquecido. É verdade. Não é por acaso que o próprio Deus disse, lembra-te do dia de sábado para santificar, porque ele sabia que a humanidade esqueceria, né? Então, para tornar bem claro a todo o universo que a razão de aqueles juízos estarem sendo derramados sobre a terra foi a transgressão da lei de Deus, então isso vai ficar bem apontado no céu para todos os ímpios perceberem isto. E nesse momento, porque nós vamos ser um grupo de religiosos, pessoas de todas as religiões, que estão sob o poder da besta nesse momento, né? Qual a reação deles ao perceberem agora que foram enganados? Meu amigo, olha, eu vou até pedir que Sara me ajude. Sara ficou ali, ó. Vamos lá, Sara. A gente vinha comentando sobre isso antes. Mas que responsabilidade, irmão. Um líder religioso que leva o povo a um caminho errado vai sofrer grandes consequências. E o capítulo aí fala, né, irmã? Uns 2 parágrafos sobre isso. Comenta um pouquinho do impacto sobre ti, desse texto aí, da seriedade que a gente cuidar em falar o que é verdade, né? É bem interessante e muito triste, porque tem dois ângulos nisso aí. É o próprio líder que levou a outras pessoas ao pecado e ao erro. Felizmente, muitos líderes religiosos estão conhecendo a palavra. Eu conheci 2 que aceitaram a mensagem bíblica verdadeira que nós cremos, hoje são adventistas, reconhecendo a responsabilidade que tinham e converteram, mas outros não, estão apegando-se mais ainda aos seus interesses. E aqueles que o seguiram, ao ver esse relato que está apresentando, e eles também dizem, você me enganou, eu segui um erro, acreditei em você. Mas, na verdade, por outro lado, cada um irá perceber que tiver a sua oportunidade de saber a verdade, porque a Bíblia está aberta a todos. Com certeza, Deus não vai deixar nenhuma pessoa sem ter a oportunidade de conhecer a verdade. Quantas pessoas você já levou a mensagem mostrando a verdade e ela continua na igreja que está?
ela vai lembrar naquele momento que, embora o pastor tenha enganado, a Bíblia mesmo diz que precisamos examinar as Escrituras. Há uma ênfase interessante quando o apóstolo Paulo diz, examinais como faz os bereanos, não é? Falava, depois ia ler a Bíblia. Então, nós não podemos seguir líderes, nós precisamos seguir a Jesus. Amém. Mas, infelizmente, naquele momento vai ocorrer algo muito triste, porque eles vão à procura desses líderes. E, diante das paixões humanas, satânicas que vão existir, poderá ocorrer e vai ocorrer mortes. Porque o ser humano hoje, quando se vê no poder de colocar a justiça em suas mãos, o que é que eles fazem? Lixam as pessoas. Nós sabemos, infelizmente, que ocorre isso. Imagine naquela situação que vai ocorrer, sem o Espírito Santo, os anjos já saíram, então as pessoas vão estar, infelizmente, com a sua natureza pecadora exacerbada e colocar a justiça nas próprias mãos sobre esses homens. Né? Ter a consciência de que estão perdidos para sempre. Sem chance E mais que nenhuma. aqueles líderes poderiam ter ajudado e, na verdade, atrapalharam, né? Realmente vai ser terrível. Eu até sublinhei aqui um pedacinho que diz assim, esses líderes, essas pessoas que foram enganadas, elas dirão assim, estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de estraçalhar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. E diz assim, que as espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Puxa vida. Tornam-se Ou seja, forte. eles se tornaram Diga, seus Felipe. inimigos, né? E hoje, eu costumo muito falar que virar cristão virou modinha. Porque o pessoal hoje tem, da minha geração, como o próprio dessa geração, eu observo muito que as pessoas defendem algo e não sabem o que é que eles estão defendendo. Então, por mais, eu digo muito que ser cristão virou modinha. Mas ser crente não significa estar salvo. O diabo também é crente, mas ele não está salvo. Então, se você quer defender algo, você tem que ter o conhecimento. Estude para não ser enganado. E pensar que nesse período cada um terá em sua própria consciência aquilo que armazenou, aquilo que estudou, aquilo que pesquisou. O que lhe dará forças para continuar no caminho é exatamente o exame que fez das Escrituras, as convicções que foram formadas. As Né? Então, experiências, né? aquele que, como você disse, segue só o modismo, vou para a igreja, é bom, legal, mas não examina, não guarda com profundidade o assim diz o Senhor, não terá forças para enfrentar. Não é? E se o líder naquela época disser, não, é por aqui, ele vai seguir. Então aqui, irmão, eu te chamo a atenção para você ser responsável por todas as convicções que estão em sua mente. Examine as Escrituras, faça como os bereanos, que foram mais prudentes do que os de Tessalônica, que ouviam, mas iam provar se de fato as coisas eram assim. Meu amado irmão, vivemos um momento da história com tantas ideias, com tantas heresias, inclusive há pessoas com religiosidade destacada na internet, que se parecem bons, mas são enganadores. Por favor, meu irmão, examine profundamente as Escrituras para não ser enganado e não culpar alguém naquele dia. Você é responsável por suas escolhas, por suas decisões e pelas convicções que está formando. Então, que Deus te ajude também no estudo da sua palavra com profundidade. Aproveite essa oportunidade, né, irmão, que a gente está tendo. Deus tem nos dado um tempo aí que tem sido difícil, por um ângulo, pandemia, fica em casa, tanta coisa, mas, por outro lado, tempo de oportunidade para estudar mais, para aprofundar mais, e nunca tivemos acesso a tantas informações. Com certeza. A gente precisa ter sensibilidade para saber escolher a que dar ouvidos, Pronto. porque tem muitas vozes por aí. É verdade. Quais são as nossas prioridades, o que realmente está, e é a verdade, e algo que é muito pertinente e importante. Busque o Espírito Santo de Deus, clame pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele irá te iluminar, para guiar, para entender. Porque às vezes pensamos, mas isso é só para o pastor que entende, é só para tal pessoa que estuda. Não, a palavra de Deus é aberta para todo aquele que busca e que crer. Peça ao Senhor que Ele dará a luz que você precisa. Agora, sem buscar a palavra de Deus, não teremos entendimento. Poderemos conhecer as coisas, mas não ter a sabedoria divina para vivê-la. Ok. Sexta praga, pastor, isso aqui vai ser derramada sobre o rio Eufrates, ele vai secar. É o rio Eufrates, aquele lá do Oriente Médio, lá, vai secar um rio. Conta pra gente que história é essa.
praga sobre o rio Eufrates seco. Como é isso? Faz a lembrança da Babilônia, não é isso? Da Babilônia lá. Então, o texto aqui no capítulo 16, verso 12, né? Derramou a sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, né? E aí também fala sobre o dragão, a besta, o falso profeta, né? Então, veja, aí é um simbolismo, né? De um contexto histórico. O rio Eufrates aparece na Bíblia em várias circunstâncias, em várias situações de conflitos, né? Então, aqui é um entendimento de que esse é o momento final de conflito que haverá sobre a terra. A água também é simbolismo de povos, de nações, de reinos também. Então, esse último grande conflito, ele estará prestes a findar, né? E logo depois virá a sétima praga, o grande terremoto, e a sequência aí da volta de Cristo Jesus. Podemos já juntar as duas agora para a gente fechar nosso estudo, não é? Ou seja, conflito aí entre povos, entre reinos, ninguém se entende mais por aí, né? Digamos assim, é o ápice. Esqueci do microfone, né? Empolguei. É o ápice, ou seja, povos agora que, nesse cenário, sem Espírito de Deus, isso aqui é o ápice dos povos guerreando, brigando, se levantando contra seus líderes, na sexta praga, isso aí, e depois vem a sétima. Fala mais para a gente desse contexto aí, porque a gente está partindo para o final do nosso estudo, né? Aqui tem um parágrafo que me chama a atenção, que diz assim: o mundo terá esquecido a admoestação e as advertências de Deus, como aconteceu com os habitantes do planeta no tempo de Noé, e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções da iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os habitantes ímpios. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em outra parte aqui também fala que esse vai ser um momento de tantos conflitos, tanta confusão, né? Barcos, navios afundarão com seres humanos. Então, o ápice do conflito. As pessoas todas perdidas, sem Deus, sem rumo, sem destino, com todas as suas energias ligadas ao mal. Então, esse momento aqui é da última grande confusão que a história humana vai ter, né? Pastor, e aqui diria também que essa história de que o dragão, a besta, juntando aqui os três espíritos, será que seria a última tentativa deles de retomar a liderança sobre esse povo, de querer mostrar que o caminho é por eles ainda, antes de Deus realmente dizimar toda essa situação? Uma última tentativa, né? Esses poderes, essa tríade maligna, né? Se arregimentando, se unindo para, de alguma maneira, reverter essa situação. De alguma maneira tentar dizer, olha, esse povo aí, que é culpado, esse povo que não adora o domingo, né? Esse dia que deveria ser adorado, vamos matar esse povo, vamos perseguir esse povo, vamos destruir esse povo. Então, também haverá uma união entre essas forças para atacar o povo de Deus. É aí que vem também a nossa libertação, né? Um momento de grande libertação. Bom, essa é a sexta, e aí a gente parte para a sétima praga, que fala sobre a grande batalha do bem contra o mal, não é? Todo mundo se concentra lá de um lado ou do outro, e vem aí a última praga. Qual o contexto, o que acontece? Estou dirigindo mais para você essa pergunta agora, né? E nossos convidados aí também, se quiserem, fica à vontade, viu, Sara, para comentar. Ok, nesse momento a gente sabe que a porta da graça está fechada, a gente sabe que os ímpios que receberão esses juízos divinos. Agora, neste momento ficará ainda mais evidente quem está de um lado e quem está do outro, quem está do lado do bem e quem está do lado do mal, não é? Nesse momento, a gente vai perceber só dois grupos, exatamente dois grupos, Deus demonstrando sua misericórdia para este grupo, que amou a justiça, amou a paz, e Deus também despejando o seu juízo sobre os ímpios. Então, o mundo todo irá reconhecer qual é um grupo e qual é o outro grupo.
E, finalmente, então, o cenário está pronto para a última grande praga, né? Dá para mudar de grupo aí agora? Nessa hora já não mais. Não tem mais jeito. O povo E aí, de Deus Sara? Quem é estará justo, refugiado. Né? Quem é justo continue sendo justificado, né? O ímpio vai continuar ainda mais na prática da impiedade, da injustiça. E agora estará bem evidenciado quem serve a Deus e quem serve ao inimigo de Deus. E aí, a última grande praga, né? Um grande terremoto. Esse terremoto será seguramente de proporções muito grandes, abalará toda a terra. E será, então, a última taça de juízo de Deus lançada sobre a terra antes do glorioso evento, o aparecimento do nosso Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Nesse contexto aqui agora, da sétima praga que você terminou de citar, aparece o termo Armagedon, a batalha do Armagedon, e que realmente se levanta muita história sobre a batalha do Armagedon. O que é, veja, nós vimos que ela está aqui nesse contexto, da sétima praga. O que é a batalha do Armagedon? É o povo do dragão, da besta, e o povo de Deus se enfrentando fisicamente, é isso? O que vai acontecer aí? Interessante que se você for a Israel, eu tive a oportunidade de viajar ano passado a Israel, você sobe um alto monte e você observa uma grande planície, onde aconteciam as grandes guerras do passado ali. Há, inclusive, apoio de Israel, apoio do governo americano e de outras nações para que se impeça que se construa coisas grandes ali, porque se acredita que, literalmente, haverá um enfrentamento de forças, de grandes exércitos, como a última grande guerra da história humana, o Armagedon. Então, interessante como isso mexe, né? Isso é uma ideia bíblica, mas que afeta literalmente, diretamente, decisões no sentido político e geográfico daquele território. Mas o nosso entendimento é que o Armagedon é esse grande conflito entre o bem e o mal. Como é que a gente pode falar? Essa união das forças do mal se arregimentando para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. É quando ocorre, então, o decreto de morte. Vamos acabar com esse povo, vamos destruir esse povo aí. O mundo está nessa catástrofe toda, essas pragas todas. A culpa é desse povo aí, não é? Que não se uniu à ideia do descanso no domingo e continua insistindo num sábado, assim por diante. É por causa desse povo. E olha, hoje a gente já ouviu falar dos fundamentalistas, né? Aqueles que levam a sério a palavra de Deus, levam a Bíblia como algo literal. Então, já se usa essa expressão. E isso vai se fortalecendo mais e mais. Né? Ou seja, esses fundamentalistas eles pegam o pé da letra, as coisas estão aí. É uma desvirtuação do conceito de fundamentalismo, né? Totalmente diferente daquilo que a gente já entendia no passado. Hoje está ligado a muitos do mundo islâmico e está ligado a cristãos terrorismo e está ligado àqueles que hoje buscam seguir a palavra de Deus como ela orienta, né? Então, todo este grupo será visto como a escória do mundo. Esse grupo tem que ser destruído, porque esse grupo é a causa de todo esse mal. Então, esse grande conflito, essa tentativa de destruir o povo de Deus, todas essas forças do mal se arregimentando para atacar o povo de Deus, será o Armagedon. Essa grande última guerra. Contra o mal, mas não o física. Que é interessante, não é. É física até em alguns porque aspectos, o povo de Deus, né? Porque haverá uma tentativa de matar, mas haverá um livramento de Deus ao seu povo. Mas não é uma batalha literal de um povo, de uma guerra de um povo contra outro povo. Isso não é o que se tem. Entendi. Mas a grande batalha será na mente. A batalha será na mente, né? Cósmica. A quem servir, a quem adorar. Essa foi a grande batalha, né? E, claro, já estará bem posicionado cada grupo, estará bem distinto quem está servindo a Deus e quem não está servindo a Deus. Mas essa tentativa de destruir o povo de Deus também está ligado a esse aspecto do Armagedon. Sara, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, obrigada, tranquilo. É muito interessante, porque aqui um trecho ele menciona bem, diz assim, que a inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais ao conduzir ele em atividade suas forças em sua última obra de rebelião. Então, é um ápice. Há um crescimento, há uma evolução das ações nessa forma de arregimentar como uma última tentativa, aquele desespero. O povo de Deus vai estar guardado, resguardado. Então, não é uma luta física, é a luta do bem e o mal, luta cósmica, espiritual.
que nós já sabemos que tem a vitória. Tanto que o povo de Deus estará separado, guardado, o anjo de Deus estará com ele. Cabe a nós estarmos como? Felizes, seguros, confiantes de que o nosso Deus está à destra. Ele é vitória, ele é força e ele é poder. Amém. Então, caminhemos com ele, Louvado porque com seja ele vamos Deus, aos céus. Amém. Ok, nós estamos chegando aí ao final do nosso estudo deste capítulo, né? E, como é de praxe, nós queremos convidar o nosso querido pastor Abraão a deixar sua mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo, né, para que a gente possa fechar com o seu apelo, sua mensagem final. Gratidão pela oportunidade. Estamos juntos. Gratidão pelo apoio também de todos vocês. E a palavra, irmãos, é de esperança. Quando ouvirmos falar de todas estas coisas, a palavra de Deus diz que a gente deve erguer a nossa cabeça. Erguer a cabeça indica que a gente deve olhar para Cristo, erguer os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima. As pragas, os juízos, não são para os justos, são para os ímpios. Agora, tudo isso deve nos lembrar que é importante todos os dias fazermos uma reflexão pessoal, uma autoanálise de como está a nossa vida com Deus. O quando isso ocorrerá não é o mais importante, mas como está a minha vida com Cristo. Como é que está a minha vida de comunhão, de oração, de meditação na palavra? Como é que estão os meus relacionamentos? Como é que está a minha vida missionária? Tenho eu pregado a palavra de Deus para os outros? Estas devem ser as nossas preocupações. Por isso, desejo, meu irmão, apegue-se à palavra, apegue-se à oração, busque o Espírito Santo como a sua maior necessidade, porque aquele que prometeu virá e não tardará. Logo estaremos com o Senhor para sempre. Prepara-te, o Senhor logo vem. Amém. Pastor, você pode orar? Fecharmos com oração? Claro, vamos então curvar a fronte. Deus bendito, te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a palavra. Agradecemos as revelações também que o Senhor trouxe a nós por meio do dom de profecia manifesto na vida de Ellen White. Que privilégio, Senhor, termos essas informações, mas também que grande responsabilidade de proclamarmos, de nos prepararmos. Quem sabe mais será cobrado. Então, Deus, nos ajude a termos humildade, a termos um senso de urgência, em buscarmos mais a pessoa do Espírito Santo, que sempre foi e sempre será a nossa fortaleza para enfrentar os embates de agora e aqueles que virão. Ó Deus, fortalece tua igreja, teu povo, cuida dos meus irmãos aqui de todo o distrito de Lauro de Freitas, que a bênção do Senhor se estenda sobre todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Sara, porque esteve conosco, que Deus te abençoe, ao Felipe e ao nosso querido pastor, mas daqui a pouco ele vai estar conosco também no próximo capítulo 18, não é? E a você que está em casa, que esteve conosco, que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam no seu lar, em você, com a sua família. E até o nosso próximo estudo.